Mas Padre Antônio Vieira já dizia que todos nós estamos na mesma nau que é a vida e somos movidos pelo mesmo vento que é o tempo. Deus concede a nós o dom da vida, a graça que Ele concede a cada um de nós para que nós possamos, tudo aquilo que Deus vai nos oferecendo, podemos viver no tempo que Deus dá a cada um de nós, que é o vento que vai nos movendo. O tempo é o mesmo, o tempo não muda. Somos nós, com a nossa forma de olhar a vida, que vai usando o tempo que Deus vai dando a cada um de nós. E cada um de nós temos um tempo diferente. Para Deus, 1000 anos pode ser como um dia, mas para nós um dia pode ser como 1000 anos. Nós vamos vivendo a nossa vida e gastando o tempo que Deus dá a cada um de nós, da forma com que nós vamos buscando a nossa maturidade, a nossa concepção de vida. Cada um de nós amadurecemos um momento diferente da vida, um tempo diferente da vida. Tem aqueles que não chegam a amadurecer, mas nós vamos procurando no transcorrer da nossa vida, aprendendo de que forma nós vamos vivendo, de que forma nós buscamos o que é essencial na vida para cada um de nós. Mas isso, sobretudo, depende do que nós trazemos em nossos corações, do que nós buscamos para nós como primordial no transcorrer da nossa história. E nessa nossa história de vida, nesse nosso tempo que nós temos, muitas vezes nós podemos agregar e enriquecer, muitas vezes nós podemos nos ferir, muitas vezes nós ferimos os outros, muitas vezes nos arranhamos e muitas vezes somos arranhados no transcorrer de todo esse dessa nossa concepção do que nós chamamos de vida, e da forma com que cada um de nós podemos viver. Muitos acham que a vida para eles se coloca num tempo infinito no plano terreno. Esquecem-se que a vida é infinita somente no plano espiritual. Gastam tudo o que têm, gastam a sua vida no plano terreno, e esquecem-se de que nós podemos agregar no transcorrer dessa nossa pequena passagem por aqui, no que é espiritual para cada um de nós. São Tomás de Aquino diz assim que na vida 3 coisas são necessárias para que o homem encontre a sua salvação: saber o que deve crer, e ele dizia crer em Deus Pai; o que deve querer a eternidade; e o que se deve fazer, segundo ele, fazer o bem. E a nossa vida nós somos transcorridos onde nós vamos aprendendo a crer, mas muitas vezes na nossa crença nós caímos nas nossas descrenças. Muitas vezes, sabendo o que podemos fazer, nós não fazemos o que nós devemos, ou não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, como nos coloca São Paulo. E muitas vezes nós temos a dificuldade de saber o que nós queremos da vida. Qual é o parâmetro daquilo que nós queremos caminhar? Qual é a estrada que nós queremos tomar na nossa vida? E muitas vezes o desejo de acertar, muitas vezes, nós caímos nos nossos desacertos da vida. Nós vamos caindo nos nossos pecados. São Bernardo dizia: a culpa não está no sentimento, mas está no consentimento. A culpa não está no sentimento que nós temos por aquilo que nós fizemos, mas ela deve estar no consentimento de termos concedido que aquilo pudesse nos acometer, que aquilo pudesse, aos poucos na nossa vida, ter arranhado o nosso caminhar. Caímos nos nossos erros. Agora, se caímos nos nossos erros, como nos diz a primeira leitura de hoje, um tempo novo se instaura para cada um de nós, na leitura do profeta Isaías. Um tempo novo se instaura em cada um de nós e para cada um de nós. É o nosso tempo de conversão, ao qual o Evangelho de hoje nos chama a refletir. Deus nos chama à conversão. Deus nos dá esse tempo novo para que nós possamos redimirmos das nossas faltas, tomarmos um caminho diferente. A maturidade da vida, ela se inscreve e subscreve também para cada um de nós, na medida que nós tomamos ela como um ato de que não devemos cometer os erros que já foram cometidos. Devemos olhar a vida de uma forma diferente e olhar que a vida nos dá o sentimento de que nós somos salvos na medida em que nós retornamos e tomamos o caminho de Deus. Sêneca já dizia que o início da salvação é o conhecimento da nossa culpa. Eu busco a salvação na medida em que eu reconheço as minhas culpas, na medida em que eu sei onde estão os meus erros e procuro tomar de uma forma diferente a minha vida. Muitas vezes não é fácil abandonarmos certos erros da nossa vida.
certos desejos que vão nos acometendo no nosso dia a dia. José Luiz Nunes, que é um português, ele escrevia assim: há culpas maiores que outras, mas nenhuma se transpõe-se. E ele falava: o que importa mesmo é arrancar as nossas culpas pela raiz, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes, ainda que tudo isso possa causar um terremoto nas nossas raízes, ainda que muitas vezes isso pode para nós causar uma dor, de termos que abandonar alguns erros para tomarmos o caminho que é o caminho de Deus, porque muitas vezes para nós o caminho de Deus pode se tornar um caminho difícil, na medida em que nós temos a dificuldade de abandonarmos alguns erros que são costumeiros da nossa vida, alguns erros que já fazem parte do nosso próprio ser. Exupéry já dizia que são os caminhos do amor que libertam o homem, né? Nós só somos libertados da nossa própria escravidão, da nossa escravidão do mundo, na medida em que nós reconhecemos que o caminho que nos dá um sentido pleno na vida é o caminho de Deus, é o caminho de praticar o bem, de viver o que Deus propõe a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Como eu citava semana passada, uma frase de Shakespeare, quando ele dizia: todos os caminhos estão errados quando não se sabe aonde quer chegar. Nós temos que definir o caminho e aonde quer que nós queremos chegar. Os caminhos sinuosos, aqueles que seguem os caminhos sinuosos, já escrevia Pintado, jamais encontrarão a felicidade. A felicidade não está no caminho tortuoso da vida, mas no caminho reto que nos leva ao único objetivo que Deus propõe a cada um de nós. Nós viemos do nada, E nós temos que ter pensamento da nossa vida, aonde é que nós queremos chegar? Será que a partir de um nada, para também chegar a um nada, a uma destruição de cada um de nós? Ou partimos do nada, de onde nós fomos formados, e chegarmos a um enriquecimento do nosso próprio ser, para o nosso encontro com Deus? Às vezes nós podemos querer esconder as nossas faltas de nós mesmos, Provérbio 28:12, ele escreve lá: quem esconde as suas faltas jamais terá sucesso, mas quem a confessa e abandona, obtém a compaixão, porque Deus nos concede a compaixão. Como nos diz São Pedro na segunda leitura de hoje: o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pela chama se dissolverão, e a terra será consumida. Mas nós não podemos ser consumidos diante dos nossos pecados. Nós devemos encontrar em Deus o que é plenamente aquilo que é necessário, que nos conduz a essa presença essencial de Deus. Como escrevia agora com Larinha, me ensinou, sobretudo, a amar a vida, a não desistir de lutar, a renascer das lutas, a renunciar às palavras e aos pensamentos negativos, a acreditar nos valores humanos, porque muitas vezes nós não acreditamos nos valores dos homens, nós achamos que todos são iguais, a sermos otimistas, aprender que vale mais tentar na vida do que recuar diante daquilo que a vida vai nos propondo, acreditar do que duvidar, acreditar plenamente que é possível, acreditar plenamente em Deus. O que vale na vida, como escrevia ela, não é o ponto de partida, mas é o transcorrer, é a nossa jornada. Nós seremos julgados no entardecer, como diz São João da Cruz, no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor de Deus, mas também pelo amor que nós somos capazes de colocar em tudo aquilo que nós fazemos, o amor da nossa vida. Quando nós caímos nos nossos pecados, nós deixamos de nos amar, nós deixamos de nos valorizar, nós vamos nos definhando no conceito do nosso próprio ser. Finalizando no poema de Mário Quintana, ele dizia assim, eu já li esse poema aqui umas 2 vezes: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. E quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram 50 anos. Agora é tarde demais para voltar para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma única oportunidade, eu nem olhava no relógio. Seguiria sempre em frente, jogando pelo caminho as cascas douradas das horas inúteis que às vezes gastamos na vida.
Seguiria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais: não deixaria de fazer algo que gosto devido à falta de tempo. Não deixaria de ter pessoas ao meu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será deste tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Nós não sabemos se nós teremos outro tempo. O tempo não volta. E talvez nós desperdiçamos o nosso tempo, jogando pérolas aos porcos, jogando a preciosidade da vida, a preciosidade que Deus nos concede aos porcos, deixando a nossa vida se ir, como se ela não tivesse vivido, como se ela não tivesse importância, como ela não tivesse a sua riqueza, como se ela não tivesse todo o sabor e a beleza que Deus nos proporciona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.